Olá pessoal, sou o Rafael do Cartel Dev, o seu helper de programação, tá? Hoje a gente vai estar abordando a aula de número 5. A gente ficou um tempinho ausente aí por questões pessoais. A gente está retornando aí para dar sequência ao nosso curso de desenvolvimento em Java. A aula 5 ela vai falar sobre funções, try catch e throw, né? São tratativas de exceção durante a execução do código, tá? E implementação de métodos, tá? O que são exceções em Java? Tá? Exceções em Java são eventos que ocorrem durante a execução do programa e interrompem o fluxo normal da execução, tá? Esses eventos podem ser causados por diversos fatores, como erro de digitação de código, problemas com arquivos de entrada, saída, falta de memória, entre outros, inclusive a entrada do usuário também, né? Então, as tratativas de exceções, ela vem justamente para poder identificar algum erro, né? E fazer uma tratativa a partir de então, tá? Como lidar com exceções em Java? A maneira de lidar com exceções em Java é através do uso dos blocos try-catch, né? O bloco try contém um código que pode lançar uma exceção enquanto o bloco catch é responsável por capturar a exceção e lidar com ela. Tá? Como lançar uma exceção então com try? Throw. Você pode usar a palavra-chave throw para lançar uma exceção manualmente. Tá? E aí aqui tem um exemplo. Ó. Na hora que eu quiser criar uma exceção, né, para a tratativa daquela falha, né, eu coloco o throw, né, que é o nome, new, né, eu estou criando uma nova exceção, o tipo de exceção, tá? Isso daqui não é, por exemplo, uma coisa que a gente queira, tem uma biblioteca de exceções, a gente vai ter que seguir aquilo ali, por exemplo, tem biblioteca que fala de exceções, por exemplo, com conexões de SQL. Então a gente precisaria utilizar, se fosse tratar de exceções em SQL, a gente teria que importar essa biblioteca e trabalhar juntamente com ela, tá? E dentro dos parênteses, né, dentro da aspas, o texto que você quer exibir de mensagem de erro, tá? É, e aí aqui embaixo ele vai meio que explicar isso daqui que eu acabei de falar, tá? Por exemplo, se você quer lançar uma exceção de divisão por zero, você pode fazer o seguinte, tá? Você declara uma variável do tipo inteira chamada divisor igual a zero, tá? E aí a gente faz uma verificação. Se, né, o divisor for igual a zero, então a gente cria uma throw do tipo arithmetic inspection, né? E a mensagem de erro a gente coloca divisão por zero, tá? Então, se a gente for montar um método, né, que faz a divisão de valores e a gente pega o denominador como zero, né, então a gente pode verificar se o denominador é zero e a gente já pode criar a exceção aqui, ok? Como capturar uma exceção com try-catch? O bloco try-catch é usado para capturar exceções que são lançadas durante a execução do código. Tá? Então aqui a gente tem a estrutura padrão do try-catch. Tá? Então eu tenho o try, aí eu abro as chaves, né? Coloco o código que eu quero fazer essa verificação se vai ter uma exceção ou não. Né? No caso, se não tiver exceção, ele vai executar esse trecho do código normalmente. Se tiver algum erro no código que está aqui, ou nos dados que foram inseridos pelos usuários, ou nos dados que foram capturados de algum outro arquivo ou alguma outra fonte de dados, ele vai chamar o catch. Né? E aí o catch ele vai ter que dizer para mim qual que é a exceção e o nome dela. Então aqui eu tenho que colocar entre parênteses o tipo da exceção e o nome da exceção. Tá? E aí dentro do bloco do catch, né, eu digo como que ele vai lidar com essa exceção aqui. Tá? E aí aqui a gente tem um exemplo, tá? Do divisor por zero também. Tá? A gente tem o divisor que se chama zero, né? E a gente tem um try, aí a gente tem int resultado igual a 10 dividido por divisor, onde o divisor ele recebeu o valor de zero anteriormente. Tá?
Então, na hora que ele for executar esse trecho do código, ele vai apontar um erro. E aí vai chamar, né, o bloco do catch, tá? E aí o catch ele está falando que a exceção que a gente vai tratar aqui é um arithmetic exception, né? E o nome que ele deu é e, tá? No caso do nome aqui, a gente pode colocar qualquer uma, tá? Mas a gente usa como padrão e justamente porque a gente está falando de exceção, tá? E aí a gente coloca aqui, ó, system.out.println erro, né? A gente vai imprimir na tela um erro, né? Qual vai ser esse erro? O e, que é o nome da exceção que a gente criou aqui, e ponto. Aí, quando a gente colocar esse ponto, ele vai pegar e vai coletar ali todos os atributos ou métodos que tem listados para aquele objeto, tá? Porque o ele vira um objeto do arithmetic exception, ok? E aí tem lá um método que se chama getMessage. Ele vai pegar a mensagem de erro que foi atribuída para ele na hora que executou esse trecho do código aqui. Como capturar múltiplas exceções com try-catch, tá? Em alguns casos, pode haver a necessidade de a gente ter várias tratativas de exceções dentro do mesmo código que está sendo executado. Isso porque a gente pode estar utilizando vários tipos de serviços e, dependendo do que a gente tiver de dados de entrada, ele pode acabar necessitando que a gente trate mais valores de exceção. No caso, por exemplo, de um valor aritmético, né, no caso de uma divisão por zero, ou até mesmo um ASQL, exception, entre outros. Então a gente pode ter várias tratativas. Como que a gente faz isso, tá? A gente vai abrir a estrutura do try, como a gente tem aqui no exemplo. A gente abre o try, coloca o nosso código que a gente vai fazer essa verificação e tratativa de exceções, né? E a gente vai, por exemplo, criar um bloco catch para cada exceção, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma exceção aritmética, eu vou criar um bloco catch com arithmetic exception e vou dizer ali naquele bloco catch qual vai ser a tratativa que a gente vai fazer no caso de chamar aquela exceção. Se a gente tiver uma exceção de SQL exception, a gente vai criar um novo catch, e dentro ali do cat, ali onde a gente coloca o tipo, né, da exceção, a gente vai colocar SQL exception, vai dar um nome para aquela exceção, e aí o nome vai ter que ser diferente do de cima, tá, para poder não entrar em conflito trechos do código, né, e a gente vai definir qual que será a tratativa mediante essa exceção encontrada, tá? A mesma coisa se a gente tiver uma outra. A gente pode adicionar múltiplas tratativas de exceções, basta apenas adicionar blocos catch, ok? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo disso que eu acabei de falar, né? A gente tem o bloco try, né? E aí aqui a gente colocaria o nosso código, e aqui ele tem 3 catches criados. O IO exception, o SQL exception e o number format exception, ok? Então aqui a gente tem 3 tratativas aqui como exemplo, tá? Como capturar exceções genéricas com catch, tá? A gente pode utilizar essas tratativas de exceções genéricas quando a gente não sabe exatamente que tipo de erro a gente vai ter, tá? E aí a gente tem lá a biblioteca exception, ok? E a gente deu o nome ali para o objeto da exceção como e. Então, se a gente, por exemplo, pedir um sysout e aí colocar como atributo a ser exibido o e.getMessage, ele vai mostrar a mensagem de erro, tá? Então, quando a gente não tem certeza do tipo de erro que a gente vai ter, a gente pode utilizar essa classe genérica que se chama exception. A gente também consegue capturar exceções no método, tá? Então, se no decorrer do nosso código a gente não fez essa tratativa de exceção, a gente precisa adicionar isso na chamada do método, tá? Olha aqui o exemplo que a gente deu aqui. A gente tem um public void, é um método que não tem retorno, tá? O void, ele quer mostrar para a gente que não tem retorno. Tem o nome do método. O método ele também não tem atributos, né?
Mas depois do método, né, do nome do método, antes de abrir a chave para poder iniciar o conteúdo que vai compor esse método, a gente coloca aqui throws e a gente coloca as exceções que a gente vai precisar que sejam tratadas dentro desse método. Claro, cada modo que a gente for fazer as tratativas de exceção, é, ele vai reagir de uma maneira diferente, tá? De acordo com o que a gente vá programando, tá? É, vamos lá para a nossa plataforma agora, para poder a gente ver um pouquinho, tá, de como que é isso aqui realmente lá no código, tá bom? Então vamos lá. Ok, a gente já está aqui no Eclipse. Eu deixei o código pronto aqui para a gente não perder muito tempo, tá? E o que que eu fiz aqui, tá? Eu criei um novo arquivo, um novo projeto Java, né, chamado aula 5, tá? Então, ela é o aula 5 e criei um novo arquivo Java também, tá? Dentro do pacote aula 5. Então, tem um pacote chamado aula 5 dentro do projeto aula 5 e dentro desse pacote tem um arquivo chamado aula 5. Tá? A mesma estrutura que a gente tem utilizado nas aulas anteriores, ok? Tá. E aí, dentro dessa aula 5, a gente tem uma classe principal. Essa classe principal, que é esse método main, o método principal, na verdade, não classe, é, esse método main, ele é o método que ele vai ser executado quando a gente der o nosso play aqui, ó, na nossa aplicação, tá? No caso aqui eu cliquei, ele não mostrou nada porque está tudo documentado que está aqui dentro, apenas foi definido aqui o valor de resultado, tá? Mais para baixo aqui, vocês podem ver que eu criei novos métodos, tá? E vamos lá, o que que eu criei aqui, tá? Eu criei, primeiramente, um método que ele vai dar um retorno do tipo float, tá? E o nome que eu dei para ela é exceção control, tá? Então, nesse método, a gente vai lidar com exceção control. Da mesma forma que a gente viu lá na nossa apresentação, tá? A gente vai executar esse trecho do código aqui e ver como a aplicação vai se comportar diante desse código, tá? Beleza? Depois, aí eu coloquei assim, ó. Eu vou explicar no geral aqui, depois eu volto na hora que a gente for executar e explico um a um, tá? No segundo método aqui, a gente também colocou que o retorno dele é float, tá? E a gente vai tratar exceção com try catch, ok? Tá? Então aqui a gente vai ver como que o código ele vai se comportar na tratativa de exceção com try catch, tá? E no terceiro método, a gente também tem o resultado float, mas a gente está usando uma tratativa de exceções no método, tá? Então você vê que a gente fez a declaração do nome do método, a gente colocou os atributos de entrada aqui do método, e antes de iniciar o conteúdo do método, a gente colocou aqui o throws e colocou qual que é a tratativa de exceção que a gente precisa, tá? Como a gente colocou ali a tratativa que a gente precisa aqui, dentro do método, a gente também precisa importar ela aqui, tá? Então, o arithmetic exception, ela está dentro do import java.lang.arithmeticexception, tá? Só corrigindo uma coisa, tá? Aqui não é somente porque está dentro do método, tá? Eu estou utilizando o arithmetic exception nas três funções, porque eu estou utilizando o mesmo segmento, todos de divisão por zero, tá? Então, como eu vou precisar disso, né, dentro do meu arquivo aqui, né, que é o aula5.java, a gente precisa importar essa biblioteca do arithmetic exception, ok? Beleza? Tá, vamos lá. Tá comentado aqui, eu vou tirar essa parte do comentário. Vamos lá. Vou só mover isso daqui para cá. Legal. E aí o que que a gente tem aqui, tá? A gente definiu aqui um float, né, uma variável do tipo float
chamada resultado e atribuir o valor de 0 para ela. Em seguida, a gente está pegando o resultado, né, e está atribuindo ele o valor de um método, o retorno de um método, tá? E aí, o que a gente tem nesse retorno desse método? Aí ele vai chamar, ele está enviando o valor de 2 e 0 aqui, tá? Aqui no nosso método, a gente vai ver que o 2 ele vai corresponder ao valor de A e o 0 vai corresponder ao valor de B, tá? Que são os atributos de entrada do método, né? Em seguida, ele tem um valor de result aqui, que foi declarado, do tipo float também, e esse valor foi inicializado, foi atribuído o valor de 0 para ele como valor inicial. E aqui dentro a gente colocou, né, se B for igual a 0, né, que é o valor que ele recebeu aqui, né, a gente vai fazer essa tratativa de exceção, tá? Se não, aí ele vai fazer a divisão por 0 e vai retornar o result, ok? Beleza. Vamos executar isso aqui, só para vocês verem como que vai se comportar, tá? Então, executando. Ok, a gente executou aqui e aí ele deu um erro, ó. Exception in thread, né? Ele encontrou que a gente teve um erro no nosso método principal, né, do Java Lang Arithmetic, e a mensagem que ele recebeu é: o divisor escolhido é 0. Justamente a informação que a gente colocou aqui, tá? A gente tem como retorno, né, a mensagem que a gente colocou aqui, tá? Vamos seguir então para o próximo, tá? E aí depois a gente vai fazer mais uma verificaçãozinha. Vou colocar aqui, deixa eu tirar isso aqui agora, tá? Beleza, vou salvar. E aí aqui ele chama a exceção com try catch, tá? E ele dá a mesma entrada, 2 e 0, tá? Vamos ver o que é esse método exceção com try catch. O método exceção com try catch, ele também tem um tipo de retorno float, tá? Por isso ele tem aqui uma variável chamada result, do tipo float, e a gente iniciou ela atribuindo o valor de 0, beleza? Ok, a gente abriu a estrutura do try e colocou a divisão aqui dentro, tá? Então, result igual a A dividido para B, né? E a gente sabe que os valores de entrada aqui que foram inseridos é 2 para A e 0 para B, né? Como a gente não consegue fazer uma divisão onde o denominador é 0, ele vai chamar o catch aqui de exceção, e aí a gente tem aqui um arithmetic exception para poder tratar essa exceção, né? E qual que vai ser essa tratativa? A gente vai imprimir na tela o erro e vai dizer, né, get, vai chamar o e.get mensagem, tá? A gente vai mostrar qual que é a mensagem de erro que está chegando aqui por arithmetic exception, tá? Eu poderia colocar simplesmente a informação que a gente colocou aqui em cima, tá? Mas aqui a gente vai colocar só para poder ver a diferença de tratativa, tá? Então vamos salvar o código, vamos executar de novo, tá? E aí a gente coloca aqui, ó, erro, a gente já tem o resultado aqui, ó, erro, né? E aí aqui ele seria o e.getMessage, né? Seria divisor por 0, tá? E aí ele retorna o result, como o result a gente já tinha definido que era 0, ele retornou como 0 aqui, tá bom? Vamos para o próximo agora. Vamos comentar aqui, vamos tirar o comentário dali. Vou colocar aqui, beleza? Legal, vamos salvar o código. A gente tem aqui a exceção no método, tá? Aqui na exceção do método, a gente tem também as duas variáveis de entrada, né? A e B. A gente está usando ela aqui atribuindo para outra variável, tá? A gente não está utilizando essa aqui. Tanto faz utilizar ou não, tá? Vai depender do que você for fazer. E a gente tem o Throws Arithmetic Exception aqui, ó, tá? E aí a gente tem o float, né, que é o resultado, né, vai receber val1 dividido pelo valor 2. Valor 1, valor 2, tá?
Na hora da que a gente fazer essa divisão, ele vai ver que é uma divisão por zero. E aí ele vai chamar a exceção que está aqui em cima, tá? Vamos executar para a gente ver como que vai se comportar. Ó, exception in thread, né? Ele está apontando aqui que foi no método main, né? Que a gente tem o Java Lang Arithmetic Exception, né? E aí ele tem divisor por zero, de novo, tá? Agora sim, qual que é a diferença de eu utilizar um e utilizar o outro, por exemplo, tá? Vamos mostrar aqui, tá? Então eu deixei só o título comentado agora, tá? Deixa eu até deixar igual a todos aqui. Beleza. O que acontece? Eu vou executar os três códigos, tá? Vou salvar aqui e vou dar o play, tá? Quando eu der o play, olha que ele parou no primeiro erro, tá? Seria na Java, essa aula 5.java 9. Ele está indicando para a gente que o erro está aqui na linha 9, tá? Ele mostrou aqui também na linha 24, porque a gente chamou essa função aqui, esse método, e ele parou nessa parte aqui do erro, tá? Tá, mas e aí? O que acontece? Tá? Ele mostrou pra gente qual que é o erro, tá? Só que olha só, se eu pegar, eu vou tirar a execução da primeira, vou tirar esse daqui, e aí ele fica tudo comentado aqui. Eu vou dar um Ctrl Z não, Ctrl S. Vou salvar e vou executar de novo, tá? Olha só aqui, como eu comentei a de cima, ele só vai executar essa e essa daqui, tá? Então vou dar o play aqui. Aí aqui você tem o erro que aconteceu no try catch e em seguida ele está mostrando o erro que aconteceu no, no segundo método. Deixa eu vir aqui, ó, na linha 17, tá? Então qual que é a diferença? Tá? Se você usa o try catch, não necessariamente o seu código vai ser interrompido, porque você pode definir a forma como ele vai ser tratado. Se ele vai exibir uma mensagem de erro, se ele vai retornar um valor que ele vai te direcionar para esse erro, ou qualquer outro tipo de tratativa, mas não necessariamente ele vai encerrar o seu código, tá? O que acontece diferente dos outros, tá? Vou te mostrar aqui com o último, tá? Aqui, vou deixar isso aqui comentado, só que eu vou pegar esse trecho de código aqui e vou colar aqui no final, tá? Então, assim, ó, a gente vai executar a primeira exceção com método e depois com try catch. A gente vai salvar, vamos executar aqui. Olha que ele vai dar o erro e ele não vai executar o exceção com try catch. Ele não vai chegar lá. Ele vai parar aqui, tá? Ele está mostrando 48 aqui porque é lá do método, mas ele não chegou a executar o do try catch, tá? Então, se a gente pegar aqui e comentar aqui de volta, a gente vê que na hora que chegar aqui no try catch, aí ele executa e vai mostrar o erro normal, mas se tivesse mais coisas para baixo para poder executar do meu código, ele iria executar novamente, tá? Agora vamos voltar lá na nossa apresentação, que eu tenho mais algumas coisas para poder mostrar para vocês, tá? Legal, já estamos aqui na nossa apresentação de novo, tá? E a gente vai entrar um pouquinho, vai começar a falar um pouquinho sobre métodos, tá? Métodos é alguma coisa assim que a gente vai, é um tipo de coisa que a gente vai utilizar muito nas nossas aplicações, indiferente do que a gente for fazer, se é web, se é desktop, se é mobile, não, não importa o que a gente vai fazer, a gente vai utilizar métodos praticamente o tempo inteiro. Então a gente precisa entender qual que é o funcionamento, qual que é o mecanismo por detrás dos métodos, tá? E o que são métodos, tá? Os métodos são blocos de códigos que executam uma tarefa específica. Eles podem ser reutilizados em diferentes partes do programa. Em Java, todos os métodos são definidos dentro de uma classe, tá?
Por que dentro de uma classe? Então, tipo, por exemplo, a gente tem lá uma classe que a gente criou chamado aula 5, né? Então, os métodos que a gente criar ali dentro, ele vai falar um pouquinho sobre a aula 5, tá? Isso vai acontecer muito, né? E até costumo dizer que quando a gente começa a falar de métodos, a gente dá um avanço um pouco mais na programação em Java, justamente porque a gente começa a entrar num universo um pouco mais aprofundado, tá? Por exemplo, se a gente trata de um objeto, e um objeto a gente pode falar assim, por exemplo, pode ser qualquer coisa, mas, por exemplo, a gente vai falar de um objeto que se chama banco ou conta bancária, né? Vamos falar de conta. Se a gente tem um objeto conta bancária, né? Quais são os tipos de ações que a gente consegue fazer dentro de uma conta? A gente consegue depositar dinheiro, a gente pode sacar dinheiro, a gente pode transferir dinheiro, a gente pode receber transferência de dinheiro. E tudo essas ações, né, a gente dividiria em métodos, tá? Então, a gente teria uma classe que falaria de conta bancária e a gente teria métodos que fariam ações que uma conta bancária faz, ok? Então, ó, como declarar um método, tá? A gente tem aqui um exemplo, tá? A gente tem os modificadores, tá? O tipo de retorno, que é muito importante, o nome do método e, entre parênteses, os parâmetros, tá? O que são os parâmetros? São os dados de entrada, tá? Então, aqui a gente tem as definições, ó, os modificadores são os principais, são opcionais e definem características adicionais do método, como visibilidade, público, private ou protected, né? E se o método ele é estático, né? O tipo de retorno, né? Ele está muito relacionado ao que a gente vai retornar para a classe principal ou para quem está chamando aquele método, né? Então, por exemplo, numa conta bancária, a gente poderia querer saber qual é o saldo. Então, a gente poderia chamar um método que captura qual que é o nosso saldo e ele vai retornar para a gente. Ele vai retornar esse valor como? Ele pode retornar como uma string, escrevendo como texto, ou ele pode retornar o valor como uma float, né? Simplesmente me dizendo lá o quanto tem, por exemplo, R$ 100, ok? O nome do método, e o nome do método ele vai falar um pouco sobre a ação desse método, tá? Então, o nome do método deve seguir a mesma regra de nomenclatura da classe Java, tá? Por quê? Porque se ele vai fazer, por exemplo, ele vai verificar qual que é o meu saldo, né? Ele não pode, por exemplo, pegar o valor do carro, né? Ele tem que pegar o valor do saldo da minha conta bancária, né? Então, assim, a gente tem que falar um pouco sobre o objeto, a classe que está atribuída ali àquele método, tá bom? E para declaração de métodos também, a gente tem regrinhas, tá? Por exemplo, se é um nome composto que você vai colocar lá, né? Por exemplo, capturar saldo, né? Então, a gente começa com letra minúscula, né? E aí, o segundo termo a gente coloca uma letra capitular. Uma letra maiúscula e o restante minúsculo. Ou se tiver mais uma palavra, a gente coloca sempre a primeira letra daquela palavra como maiúscula, né? Que isso é padrão, né, para desenvolvimento Java, para a gente conseguir identificar, tá? Já para classes, né, a gente vai ver um pouquinho depois, mas os nomes das classes, eles geralmente começam com letra maiúscula. O método com letra minúscula. E aí, se tiver mais é, uma palavra composta, a primeira letra dessa segunda palavra é maiúscula. Já no método, na classe, o nome do método começa com letra maiúscula, tá? Os parâmetros podem ser diversos. A gente pode ter dos diversos tipos. A gente pode ter int, a gente pode ter float, a gente pode ter string, a gente pode ter vários tipos de parâmetros de entrada, tá? E esses parâmetros de entrada, geralmente ele condiz com aquilo que a gente vai precisar de dados para poder fazer a ação daquele método, tá? Então, por exemplo, se a gente vai capturar o saldo de uma conta, né, quais são os dados que a gente precisa para identificar qual é a conta e conseguir retornar qual é o valor, né? Então, a gente precisa enviar alguns dados para poder a gente conseguir fazer essa pesquisa, tá? Né? E o corpo do método seria o que fica entre as chaves aqui, seria realmente o que o método vai trazer para a gente de informação, tá? Qual é a ação que ele vai tomar lá dentro
e o que ele vai retornar para a gente de valor se tiver retorno, tá? Lembrando que se ele tem um retorno, por exemplo, um retorno do tipo string, a gente coloca no tipo do retorno ali um string, né? Se ele não tiver nada, a gente coloca void, que ele já está dizendo que é um método que não tem retorno, tá? Aí a gente tem aqui um exemplo, tá, de como chamar um método, né? Então a gente tem aqui, primeiro, uma classe, a gente tem aqui primeiro uma classe que se chama exemplo métodos, né? E aí dentro desse exemplo métodos a gente tem um método principal, né? Que não tem retorno, olha aqui o void, tá? E a gente tem int resultado é igual a um método que a gente criou chamado soma. E aí a gente tem dois atributos que a gente está enviando para lá, tá? E aí o método soma, ele está aqui, ó, ele é um método público, ele é estático e ele tem o tipo de retorno um valor inteiro e ele se chama soma, ok? E ele tem dois atributos de entrada do tipo inteiro, ó. Então aqui, ó, quando a gente está chamando o método, a gente não consegue ver qual que é o tipo, né, dos valores que serão inseridos lá, tá? Mas no método, na escrita do método, a gente tem aqui que os tipos de entrada eles são do tipo inteiro. Então, se a gente colocasse um valor float aqui, ele não ia conseguir executar, ele iria dar um erro. Aí a gente teria que fazer uma tratativa de exceção para isso. E aí aqui ele já coloca aqui para a gente, ó, return, né? A mais B, ele já vai retornar a soma direta, tá? E aí aqui, o resultado vai receber o valor que está retornando dentro do método soma, tá? Ele jogou os valores para dentro de soma, fez a operação matemática e devolveu dentro da variável chamada resultado, ok? E depois ele imprimiu na tela o valor do resultado, ok? Beleza, vamos fazer aqui então uma breve revisão, né, do que a gente viu aqui, né? Durante o desenvolvimento de projetos em Java, teremos que fazer algumas tratativas de falhas que podem acontecer no decorrer da execução de nossa aplicação e podemos utilizar o try-catch para exceções dentro de um método e criar tratativas específicas, ou ainda atrelar exceções ao método por meio do uso do throw. E quando falamos de um método, estamos dando um passo em direção à programação orientada a objeto, que é o assunto da próxima aula, onde vamos começar a nos aprofundar ainda mais os resultados das nossas aplicações, tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar de orientação a objeto. A gente vai começar a dar um passo um pouco mais largo. É importante que vocês entendam tudo isso que foi abordado nessa aula aqui e nas aulas anteriores, porque tudo isso ele vai começar a ser utilizado é, no desenvolvimento de objetos, né, para que a gente consiga maximizar um pouquinho mais os resultados que a gente tem, tá? Então é que começam a piorar um pouquinho as coisas em questão de complexidade, mas não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Basta ter bastante aí dedicação aí, né? E você tá focado aí, fazer os exercícios, né? Rodar aqui junto com a gente aqui quando a gente faz a mostra aqui a execução dos códigos, tá? E deixar os comentários, se necessário, aqui embaixo na aba de comentários, tá bom? Então é isso por enquanto. Agradeço aí, e até a próxima aula.